Então, vamos começar a nosso simulado FGV de hoje, tá? É uma prova de nível médio. Essa prova é de 2021. E, como eu já comentei com vocês, a FGV, ela não traz um texto longo e fica trabalhando questões em cima daquele texto. Ela vai trazendo trechos, né, de reportagem, trechos, e em cima desses trechos vem alguma pergunta. Então, geralmente, não tem duas questões sobre o mesmo trecho. Cada questão é sobre um trecho diferente, ok? As questões, reescritura da frase, para você identificar tempo verbal, identificar é, conjunções, nesse tipo. Então, assim, professora, eu posso fazer só simulado e não estudar língua portuguesa? Se você já tiver uma base de língua portuguesa, sim, você pode focar só nos simulados e não estudar língua portuguesa. Porque aí você vai ver como a banca cobra. Mas se você não tem base de língua portuguesa, você não vai conseguir resolver. Você precisa saber o que é um tempo verbal, você precisa saber quais são as conjunções, você precisa saber é, crase, você precisa saber voz passiva e voz ativa, essas coisas, ok? Então, se você não sabe isso, você precisa reestudar o conteúdo de português. Vamos lá, questão 1. Dá um zoom aqui, a gente focar só na 1. Um escritor francês disse que nem os estadistas, nem os atores sabem se aposentar na hora certa. Assinale a opção que apresenta a frase que produz corretamente o sentido dessa frase. Então vamos lá, gente. Nem os estadistas, nem os atores. Isso é uma negativa. E uma coisa que eu sempre falo com vocês: tomem cuidado. Por quê? Não é porque a frase está na negativa, não está na afirmativa, que ela não pode ser uma adição. Isso é uma adição, tá? Não estudei nem trabalhei. Isso é uma adição. Você não fez duas coisas. Por que eu bato sempre nessa tecla? Porque vocês têm mania de achar que só as frases afirmativas são aditivas. Tipo, eu estudei e trabalhei. É uma adição. Não estudei nem trabalhei. Não fiz isso nem aquilo. Também é uma adição, porque eu deixei de fazer duas coisas, tá? Não só, mas também adição, nem, adição. E o E clássico que a gente já conhece. Então é isso que você vai procurar aqui. Olha só. Sabem aposentar-se na hora certa estadistas e atores? Não. Isso daqui sai. Olha aqui, você tem que olhar o que eu falei, mas tem que olhar, ó, manter o sentido correto da frase. Nem os estadistas, nem é uma negação. E aqui é uma afirmação, ó, sabem se aposentar. Não, ele está falando que eles não sabem, então você já elimina a letra A. Estadistas e atores não sabem a certa hora aposentar-se? Também não. Porque ele fala aqui, ó, que nem os estadistas nem os atores sabem se aposentar na hora certa. É aquele momento certo. Não é a certa hora. Tá? A certa hora vão aí. É outra expressão. Não quer dizer que é na hora certa, é na hora que tem que ser. A certa hora não quer dizer que é na hora que tem que ser, que é o sentido que está aqui. Então a B também perde o sentido. A gente vai fazendo por eliminação. Os estadistas e também os atores sabem aposentar. Não, é uma negativa. Eles não sabem. Aqui falou que eles sabem, tá errado. A gente já elimina a letra C. Agora vamos ficar com a D e a E. Não só estadistas, mas também os atores. Ó, não só, mas também, gente, não sabem se aposentar na hora certa. Ó, não só, mas também dá ideia de adição, igual nem. E não sabem, mantém a negativa. Logo, gabarito letra D, ok? Gabarito letra D. Não sabem aposentar-se à hora certa, não só estadistas, como também os atores? Não, gente, o não só como também estaria correto, mas a hora certa não é a expressão certa, igual aqui na letra B, tá? Por isso,
está errada. Gabarito da questão número 1, letra D. Vamos lá. Vou aumentar mais um pouquinho. Ficar bem amplo aqui para vocês. Questão 2. O ex-ministro da Fazenda do Brasil, Roberto Campos, disse certa vez que a burrice não tem fronteiras ideológicas. Com essa frase, ele quer dizer que, vamos lá, vamos analisar primeiro. A burrice não tem fronteira ideológica. Então, quer dizer que em qualquer ideologia existem pessoas burras. Não é isso? A burrice não tem fronteira, é sem fronteira, tá? Há pessoas burras em todas as ideologias? Me pareceu correta, tá? Parece que sim, pode ser, vamos ver. A burrice está ausente de algumas ideologias? Não, nem pensar, ó. Não tem fronteiras ideológicas. Não tem fronteira para ela. Tudo quanto é ideologia tem burrice. A burrice é elemento distintivo nas ideologias? Não, gente. Não é o que diferencia uma. Não é distintivo. O que que é distintivo? É aquilo que diferencia uma da outra. Não, porque não tem fronteira. Em toda ideologia tem burrice. É isso que está dizendo ali. Nenhuma ideologia mostra burrice. Não, nem pensar. Nenhuma mostra. Está dizendo que a burrice não tem fronteira. Ela está em todas. A burrice está presente em todos os países do mundo. Aí, o que que aconteceu? Extrapolou. Porque não está falando de país, está falando de ideologia. Entenderam? Então, aqui, o que que aconteceu aqui, gente? Isso é a cara da FGV, tá? Extrapolou. Hora nenhuma fala de país. Tá falando de ideologia. Pode ser um país que não tem ideologia nenhuma, então não tem burrice ali. É isso. Então, a que mais se encaixa aqui é a letra A. Há pessoas burras em todas as ideologias. Por quê? Porque a burrice não tem fronteira ideológica, ela está em toda a ideologia. E o erro da é falar que está em todos os países, e isso nem está escrito ali, não tem nada de país ali. Então tomem cuidado com isso, tá? Luís XIV afirmou: toda vez que preencho um cargo, gero 10 descontentes e um ingrato. Gente, presta atenção, porque essa questão é muito chata, tá? Eu sei que é uma questão mais complicadinha. Sobre essa afirmativa, assinale a opção correta. Vou abrir um parêntese aqui para falar sobre isso, ó. Sobre os dois últimos simulados que eu fiz da FGV PEMERGE, caiu questão para diferenciar sobre de sobre. Relembrando, sobre é a respeito de. Então, sobre essa afirmativa, a respeito dessa afirmativa, assinale a opção correta, tá? O governante nunca fica satisfeito com as nomeações para cargos públicos. Toda vez que preencho um cargo, gero 10 descontentes e um ingrato. O que vocês acham? Parece, né? Parece. Vamos ver. Nem todo indivíduo nomeado para um cargo público esquece o favor recebido pela nomeação. Gente, olha só, preste atenção numa coisa aqui, porque a FGV gosta dessas coisas. Toda vez, tá falando dele, tá? O governante afirmou. Toda vez que preencho, então ele falando, ó, imagina ali o governante falando. Toda vez que preencho um cargo público, gero 10 descontentes e um ingrato. Nem todo indivíduo nomeado para um cargo público esquece o favor recebido pela nomeação. O favor, gente, não tem uma característica de gratidão? Não é isso? Ó, eu não esqueço o favor que eu recebi quando fui nomeada. Tá entendendo? Não tem uma característica de gratidão? Ele fala sobre gratidão aqui? Não. Ele fala que ele gera 10 descontentes e um ingrato. Não tem nada de favor, ninguém tá feliz, segundo o texto. Tomem cuidado com isso. Fala, eu concordo. Não, é segundo a frase que tá ali.
Os candidatos nomeados para um cargo público se mostram ingratos aos demais candidatos. Por quê? Qual o problema aqui, ó? O problema aqui é aos demais candidatos. Por quê, professora? Porque é ele que está falando, ele que acha isso, o governante, não são os candidatos. Ó, o candidato nomeado para um cargo público se mostra ingrato aos demais candidatos? Não. E ele nem se mostra ingrato. É o Luiz que acha que eles são, ok? Letra D. A nomeação para um cargo deve obrigatoriamente estar ligada à competência do candidato? Nem pensar, né? Até porque aqui ele fala que toda vez que ele preenche, ele gera 10 descontentes e um ingrato. Independente. Ele não fala se eles são competentes ou se eles são incompetentes. Ele fala que ele gera descontentes e ingratos. Hora nenhuma vai falar de competência. O preenchimento de cargos públicos é uma tarefa difícil, pois todos os candidatos ficam descontentes? Não. Alguém falou assim, né? Não. Por que não? Porque aqui não fala que o candidato está descontente. Ele fala toda vez que preenche um cargo público, eu gero 10 descontentes e um ingrato. Imagina que eu falo assim, acabou a aula e eu falo assim, eu acho que todo mundo ficou descontente com a aula, ninguém gostou da minha aula. Isso significa que vocês não gostaram? Isso significa que todos os alunos ficaram descontentes com a aula? Não. Isso significa que eu achei isso. Entendeu? Eu achei que todo mundo estava descontente. O que não quer dizer que vocês realmente estão descontentes. Às vezes vocês gostaram. E é exatamente isso aqui, ó. O preenchimento de cargos públicos é uma tarefa difícil, pois todos os candidatos ficam descontentes. Isso é errado, e isso não está escrito aqui, que todos os candidatos ficam descontentes. Ele disse que toda vez que ele preenche um cargo, ele gera 10 descontentes e um ingrato. Isso quer dizer que toda vez. Quer dizer que ele nunca está contente, gente. Ele nunca está satisfeito com nada, porque toda vez ele gera 10 descontentes e um ingrato. Se ele gera 100 descontentes, ele vai gerar 10 ingratos. Ele nunca está o quê? Satisfeito. Isso diz respeito a ele. Não é o que os candidatos estão sentindo. Gabarito letra A. O governante nunca fica satisfeito com as nomeações para cargos públicos. Ok? Entenderam? Ficou alguma dúvida nessa questão? Conseguiram visualizar isso também? Questão 4. Há um erro de construção na frase a seguir. Nenhum bem pode fundamentar-se na força, mesmo que a força fosse divina. Nossa, não sei se vocês perceberam, mas só de ler me deu um negócio. Conseguiram perceber qual o erro? Presta atenção aí, ó. Nenhum bem pode fundamentar-se na força, mesmo que a força fosse divina. Nenhum bem pode. Nenhum bem pode. Pode tá em qual tempo verbal? Eu posso, tu podes, ele pode. Presente, concordam comigo? Ok, presente. Nenhum bem pode fundamentar essa... Mesmo que é advérbio. Daqui. Oi? Alguém falou alguma coisa, mas depois voltou, né? Mesmo que dá a ideia de quê? De concessão. Eu ia falar diversidade. Concessão, tá? Nenhum bem pode fundamentar essa força, mesmo que a força, aí eu tenho que colocar outro verbo no presente, gente. Tá? Porque aqui tá no subjuntivo, mas não tá no presente. Ó, nenhum bem pode, mesmo que a força seja divina. Isso que eu falei, seja.
É exatamente, perfeito. Ó, se eu coloco assim, ó, eu só irei à praia se você fosse. Eu só irei à praia se você ir. Eu só irei à praia se você ou quando você for. Olha o futuro. Eu irei quando você for. Essa é a relação, ok? E aqui pede o mesmo que vai pedir subjuntivo. E aqui pede presente, presente do subjuntivo. Gente, fechei os microfones de novo, porque tem algum microfone que tá ou com a TV ligada ou alguém falando, tá atrapalhando, tá bom? Mas já sabe, se precisar de alguma coisa, pode abrir. Vamos lá. Assinale a opção que o indica. Fosse deve ser substituído por seja? Sim, é exatamente isso, gabarito, tá? Vamos ver por que as outras estão erradas. Gente, simulado é isso aqui que eu tô fazendo. Não é só para você achar o gabarito. Ai, fui lá, ai, marquei a questão certa, professora. Acertei, pulei para outra. Não. Você tem que ver por que as outras estão erradas. Porque talvez você não sabe porque a outra está errada. Você acertou ali chutando. E aí você não sabe, você vai ter que pesquisar aquilo, tá? Estudar aquele conteúdo de novo. Divino pode ser substituído? Pode não. Deve ser substituído por de Deus? Não, não deve. Não vai, isso não está errado. Poderia ser substituído? Poderia, mas não deve. Nenhum deve ser substituído por nenhum? Não, também não. Tá? Tá perfeita ali a colocação. Nenhum bem pode fundamentar-se na força. Mesmo que deve ser substituído por embora, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Mesmo que, e embora dão ideia de concessão, dá no mesmo. Fundamentar-se deve ser substituído por se fundamentar? Também não. Isso daqui, a única diferença aqui é a colocação pronominal, tá vendo? Porque eu falo que vocês têm que estudar. Aqui já teve tempo verbal, colocação pronominal em uma questão só. Tá? Quando nós estamos em locução verbal, o ser, o pronome oblíquo átono, ele pode vir após o infinitivo ou após o verbo auxiliar. Antes, só se tiver palavra atrativa, tá? Vou fazer até uma tabelinha aqui para vocês. É assim que funciona, ó. Em colocação pronominal, em, é, esqueci o nome. Locução verbal, isso. Colocação pronominal em locução verbal. VA é verbo auxiliar. Anotem aí, porque eu não vou escrever tudo que não tem espaço aqui, tá? VA é verbo auxiliar. Deixa eu ver aqui o sinal que eu vou usar aqui. Vou usar um asterisco. O asterisco é o pronome, tá? VA. VP, verbo principal. E asterístico. Cadê asterisco? Ih, meu Deus. E asterisco é o pronome. Vamos lá. Verbo principal. Verbo principal no infinitivo. VPI, verbo principal no infinitivo. Estão anotando, né? Vamos lá. Quando eu tenho VA, é o quê? Verbo auxiliar. Asterístico é o meu pronome, mas verbo principal no gerúndio, o pronome também pode vir no final. Então, tipo, fundamentando-se, poderia, tá ótimo. Relembrando, se você esqueceu isso, pelo amor, vamos voltar a estudar. Eu tô falando aqui das formas nominais do verbo, tá? O que que é locução verbal? É quando eu tenho dois verbos. Um verbo está conjugado, que é o meu verbo auxiliar. E o verbo principal vem na forma nominal, que pode ser infinitivo, que é esse VPI, gerúndio, que é VPG, ou particípio. Qual que é a terminação de infinitivo? AR, ER. Amar, cantar, falar. Infinitivo, grava assim. Infinitivo é o nome do verbo. O que é gerúndio? É o NDO. Cantando, falando, andando. É NDO, tá, gente? Não é andando, falando, não, tá? É andando, cantando.
E o que que é particípio? Finalado, ido, cantado, partido, falido, ok? É isso. Eu estou falando sobre isso. Se você estava perdido, se situou agora. Voltei, já sei onde a professora está. Quando eu tenho verbo auxiliar mais verbo principal no particípio, eu nunca, gravem aqui, nunca poderei colocar, vou até fazer um X aqui, o pronome no final. Então, gente, olha só. Aqui, fundamentar-se. Esse ser, esse ser pode estar, porque o verbo. Aí você vai olhar aqui, ó. Você vai lembrar dessa minha tabelinha que você vai copiar, vai colocar na tua parede. Essa tabelinha aqui, ó. Vai colocar na sua parede. Fundamentar está no infinitivo, correto? Correto, professora. Então, significa que o pronome pode vir no meio, entre o verbo auxiliar e o verbo principal no infinitivo, ou o pronome pode vir aqui, ó, no final. Então, aqui está certo, e aqui também estaria certo, porque o pronome pode vir aqui no meio. Ok, ok. Se fosse gerúndio, se fosse nenhum bem, pode ir fundamentando. Óbvio que não faz sentido, tá, gente? É só para vocês entenderem. Não faz sentido aqui na frase. Poderia ser fundamentando C, com C aqui no final. Lembrando que o asterisco é o C. Fechar o microfone que tô fazendo. Eu estou me ouvindo, tá? É... Pronto. Fechei de todo mundo, tá, gente? É... O verbo auxiliar. O pronome pode vir depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal no gerúndio. Agora, se o verbo estivesse no particípio, se fosse, sei lá, fundamentado, foi fundamentado, alguma coisa assim. Nunca que poderia estar aqui. Nunca. E aí, fundamentar-se deve ser substituído. Aqui estaria certo. Se esse verbo estivesse no particípio, aqui estaria correto. Tá vendo por que vocês precisam estudar? Vocês precisam estudar colocação pronominal? É isso mesmo, Mayara. Próclise, mesóclise e ênclise. É essa a matéria. Tá? Só que aqui. Mayra, você queria falar alguma coisa, né, no microfone? É porque eu acho que foi o seu que eu fechei, desculpa, tá? É, Aqui é em relação à locução verbal, tá bom? Locução verbal. Aí a regra é essa. Mas é isso que a Mayara falou. Qual é o conteúdo? Colocação pronominal. O que que tem em colocação pronominal? Próclise, que é o pronome antes do verbo, mesóclise, pronome no meio do verbo, e ênclise, pronome no final do verbo. Mas em colocação pronominal, nós temos essa regra aqui, que eu acabei de explicar agora, que é específica para isso, tá? Questão 5. Um jornalista americano afirmou: os ricos são diferentes de você e de mim. Eles têm mais crédito. Vamos lá. Antes de falar, porque a questão não é sobre isso, quero dar uma ênfase aqui, ó. Eles têm. Esse tem tá com acento por quê, gente? Porque o ele está no plural. Esse tem, o tem sem acento é singular. Se você não sabia disso, anota agora. Ele tem, sem acento, assim, ó, sem acento. Eles têm, com acento. Sem acento singular, com acento plural. Anota aí no seu caderno. Já anotou? Vai gravar na cabeça, vai esquecer, anota. Vamos lá. Se a questão não é sobre isso, tá? É porque no meio do negócio eu vou me lembrando de outras coisas e aí eu quero passar tudo para vocês. Se reescrevêssemos este pensamento, substituindo o ponto entre os períodos por uma conjunção, essa questão é assim, a questão chave da FGV. Eles amam esse tipo de questão. Duas orações com um ponto e querem que você coloque uma conjunção entre os pontos para ligar a oração, subordinar uma oração na outra, ou colocar ali uma. Pode ser uma coordenada, pode ser uma subordinada, mas as orações estão separadas por ponto e eles querem conjunção.
Se reescrevêssemos esse pensamento substituindo o ponto entre os dois períodos por uma conjunção, a opção inadequada seria. Vamos lá. Os ricos são diferentes de você e de mim. Eles têm mais crédito. Gente, qual conjunção vocês colocariam aqui? Os ricos são diferentes de você e de mim porque eles têm mais crédito. Concordam com isso? Porque simples assim, ó. Porque eu vou botar até vermelhinho. Não dá, deixa azul mesmo. Porque eles têm mais crédito. Só isso, tá? Ah, professora, mas aqui. Aí você vai lá, ó, aí sabe o que você faz? Você é muito esperto, vai lá e. Por que gabarito letra B? Não, abençoado, não é letra B. Que você vai fazer na hora da sua prova? Aqui a banca foi legal, ela sublinhou e destacou. Gente, olha que lindo. Mas nem sempre as bancas fazem isso. Elas deixam sem sublinhar. Por quê? Porque você vai lá e marca o errado. Eles querem a opção inadequada. Inadequada. Como você faz isso? Essa eu acho fácil, porque é fácil, né? Mas como você faz se você achar difícil, não está conseguindo identificar um porquê ali? Você vai substituir uma por uma. Como, professor? Assim, ó. Os ricos são diferentes de você e de mim, já que eles têm mais dinheiro. Ok, já que é causa. Qual é a causa deles serem diferentes? Por causa disso. Já que eles têm mais dinheiro, são diferentes de você e de mim. Porque eles têm mais dinheiro, mais crédito, desculpa. Dado que, ok, visto que eles têm mais crédito. Entretanto, gente, não. Por quê? Porque, entretanto, é adversidade. E aqui pede o inadequado. Logo, gabarito, letra E. Entenderam? Vocês entenderam isso? Se você não Bem, entendeu professor. que todos esses aqui dão a mesma ideia e esse não, você tem que ir na aula de conjunção. Você vai No estudar caso aí todos poderia os ser, tipos de conjunção. Pode falar. no caso aí seria, né, o mais, todavia, entretanto, Exatamente. porém, Entretanto, todavia, porém, exatamente. Essas são as conjunções adversativas. Ficou com dúvida? Relembre a matéria de conjunções coordenadas e conjunções subordinadas. 6. Leia a seguinte frase: a história testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, anunciadora dos tempos antigos. Essa é para não zerar, tem gente que erra, tá? Vai nessa. Ó, a história testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, anunciadora dos tempos antigos. Assinale a opção que mostra os dois termos que são complementos do vocábulo anterior. Gente, eles querem isso daqui, ó. A história testemunha do passado, tem aqui, né? Luz da verdade, também tem aqui. Vida da memória, mestra da vida, anunciadora dos tempos antigos. Peguei tudo que está aqui e sublinhei para vocês. Agora, antes de explicar isso, por que, gente, estão pedindo complemento? E todas as palavras são nomes, então é complemento nominal. A única diferença aqui, porque eu já enxerguei, talvez vocês não tenham enxergado, é que uns são complemento nominal e os outros são adjunto adnominal. Eu sei que isso causa um pouquinho de dúvida, mas eu vou parar aqui e vou dar 3 dicas para vocês. Quem é da minha turma da PEMERG já viu isso no simulado anterior, né? Eu dei uma aula sobre isso. Mas eu vou relembrar novamente, que aí se vocês tiverem alguma dúvida, podem tirar aqui comigo, tá? Então, 1 minuto que eu vou abrir esse material para tirar essa dúvida de vocês e volto, porque depois disso vocês vão acertar com certeza. Pronto, vou explicar para vocês a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal antes de fazermos a questão, tá? Então, primeiro, o básico do básico. O que é adjunto adnominal? Adjunto adnominal é todo termo sintático da oração que pode caracterizar, determinar, modificar. E ele pode ser representado por. Vocês não estão me vendo, agora sim. Um artigo, igual está ali no início da questão,
O carro pode ser um pronome adjetivo, meu, então meu relógio. Um numeral, segunda parcela. Um adjetivo, grandes amigos. Ou uma locução adjetiva, mesa de pedra. Esse artigo, pronome, numeral, adjetivo cai na prova? Quase nunca. Quase nunca. Por quê? Porque isso nem confunde com complemento e a banca quer te confundir, né? Ela quer misturar adjunto com complemento porque ela sabe que isso é difícil. Isso separa o joio do trigo. Então, o que ela vai fazer? Vai pegar o adjunto preposicionado, que é nisso que nós iremos focar agora. O que é complemento nominal? O complemento nominal ele é sempre precedido de preposição e completa o sentido de um substantivo. Vocês vão ouvir algumas explicações assim. O complemento, ele é termo integrante. O complemento é exigido pela oração. O adjunto é termo acessório, não é não é exigido. E aí, gente, vocês entendem alguma coisa? Não. Bulhufas, chega na hora da prova, você fala, meu Deus, isso é exigido ou não é? Isso, e a oração quer ou não quer? Complemento ou é acessório integrante? Não interessa. Você não consegue resolver assim, eu sei disso. Quem explica assim, só Deus na causa. Mas olha só, eu sei que não dá. Faz sentido, é isso o complemento. Ele é integrante, o adjunto é acessório, mas isso não te ajuda a resolver. Chega na hora, você vai continuar com dúvida. Por isso, você precisa de outras dicas, tá? Vamos lá. O complemento, ele pode completar, e aí presta atenção, hein, que isso é a chave do negócio. Você vai fazer uma tabelinha aí, ó. Assim, você vai escrever complemento de um lado. Vocês estão no caderno, né, gente? Complemento. E do outro lado você vai escrever adjunto. Adnominal, tá? Assim, ó, complemento e adjunto. E aí você vai colocando a diferença deles, tá? Se você assistiu o meu último simulado, você já viu essa aula, mas não tem problema. Assista novamente, porque nunca é demais. O complemento nominal, ele completa substantivo, adjetivo e advérbio. Grava isso. O complemento completa substantivo, adjetivo e advérbio. O adjunto adnominal só caracteriza substantivo. Complemento, substantivo, adjetivo, advérbio. Adjunto, só substantivo. Está completando um adjetivo? Está caracterizando um adjetivo? Está caracterizando um advérbio? Só pode ser complemento. A única coisa que completa adjetivo e advérbio é complemento nominal. Já ganhou aí um ponto. Viu um adjetivo, viu um advérbio, já sabe que não pode ser adjunto. Tá? Exemplos, professora. Você fez uma boa leitura do texto, leitura substantivo. Do texto é complemento nominal. Poderia ser adjunto se fosse uma outra palavra, tá? No lugar do texto, porque leitura é substantivo. Poderia. Você precisa ser fiel aos seus ideais. Fiel é adjetivo. Aos seus ideais é complemento nominal, porque a única coisa que completa adjetivo é complemento nominal. Você mora perto de Maria. De Maria é complemento nominal, porque a única coisa que completa advérbio é complemento nominal. Gravou isso, não gravou? Ficou aí na sua mente. Então vamos lá. Vamos seguir. Agora chegou a hora da verdade. A leitura do livro é instigante, a leitura do aluno foi boa. A leitura do livro e a leitura do aluno. Tudo está se referindo à leitura. Mas um é complemento e o outro é adjunto. Meu Deus do céu, que loucura. Mas calma que vocês vão entender a diferença para sempre. Ó, para percebermos a diferença, é importante passarmos por três critérios. Três critérios. Primeiro critério. Primeiro critério. O adjunto adnominal, quando preposicionado, caracteriza apenas substantivo. Lembrando que você só vai se confundir se ele estiver preposicionado. Se não tiver, não tem nem por que se confundir. Por quê, professora? Porque o complemento ele está sempre preposicionado. Se não tiver preposicionado, não pode ser complemento. Mais uma coisa, ó. Complemento sempre preposicionado. O adjunto pode ou não, tá? O complemento completa substantivo, adjetivo e advérbio. O adjunto, só substantivo. Vamos seguir. Segundo critério, o substantivo caracterizado por um adjunto adnominal pode ser concreto ou abstrato.
O substantivo completado por um complemento nominal deve ser abstrato. Muito importante. Por quê? Porque se estiver completando algo que seja concreto, só pode ser adjunto. Olha aqui o exemplo, ó. Trouxe copos de vidro. Ai, professora, de vidro é complemento ou é adjunto? É adjunto, adnominal. Por quê? Porque copo é concreto. E a única coisa que caracteriza substantivo concreto é adjunto. Via casa de pedra. De pedra é o quê? Adjunto. Por quê? Porque casa é concreto. A única coisa que caracteriza substantivo concreto é adjunto adnominal. Ok? Então agora você já está assim, 90% quase professora de adjunto versus complemento. Falta só uma coisa. Só uma coisa. E quando o substantivo, preste atenção aqui, quando o substantivo completar, e quando o termo estiver completando ou caracterizando um substantivo preposicionado abstrato. Aí pode ser os dois. Porque se não tem preposição, só pode ser adjunto. Se for concreto, só pode ser adjunto. Se for se tiver completando advérbio ou adjetivo, só pode ser complemento. Mas e se for substantivo? Preposicionado abstrato. Aí pode ser os dois. Que os dois se referem a substantivo. Os dois podem ser preposicionados e os dois podem fazer referência a substantivo abstrato. E é isso que vocês vão aprender agora. Porque tem regra para tudo. Olha só. O adjunto adnominal preposicionado é agente. O complemento nominal é paciente. O adjunto adnominal preposicionado é agente. O complemento nominal é paciente. Certeza que vocês aprenderam isso na escola, estão só relembrando. Vamos lá, então. Ó, este último normalmente é o cobrado em provas. É, gente. Por quê? Porque é, é o que confunde. O resto você tira de letra. Se os termos abaixo sublinhados são agentes, automaticamente são adjuntos adnominais. Se pacientes, serão complementos nominais. Preste atenção aqui agora. Agora é o pulo do gato. O amor de mãe é especial. A mãe ama ou a mãe é amada? A mãe ama é agente. Se é agente, é adjunto adnominal. A invenção do cientista mudou o mundo. O cientista inventou ou o cientista foi inventado? Ele inventou. A adjunta de nominal, porque é agente. A leitura do aluno, agora aquele exemplo que eu dei, a leitura do livro e a leitura do aluno. A leitura do aluno foi boa. O aluno leu ou o aluno foi lido? Gente, o aluno leu. O aluno é o quê? Agente. Se ele é agente, ele é adjunto adnominal. Agora, quando eu digo o amor à mãe também é especial. O amor à mãe, gente. A mãe ama ou a mãe é amada? A mãe é amada, ela recebe amor. Ela é paciente, então a mãe é complemento nominal. A invenção do rádio mudou o mundo. O rádio inventou ou o rádio foi inventado? O rádio foi inventado, ele é paciente, ele recebeu a ação. Então, isso daqui é complemento nominal. A leitura do livro é instigante. O livro leu ou o livro foi lido? O livro foi lido, o livro é lido. Complemento nominal. Esses são os três critérios, gente. Entenderam? Sim, né? Ficou alguma dúvida? Certeza que não. Cadê a prova? Ai, eu acho que eu fechei a prova. Um minuto que eu vou abrir. Ah, tá aqui. Tá aparecendo a prova para vocês? Abriu a prova aí para vocês? Sim ou não? Sim, gente.
Vocês estão vendo a aula ainda ou já estão vendo a questão 6 da prova? A questão 6 da prova, né? Então tá bom. Vamos lá. Assinale a opção que mostra os dois termos que são complementos do vocábulo anterior. A história testemunha do passado. Vamos lá. Testemunha é abstrato. É um substantivo abstrato. Então pode ser complemento, pode ser adjunto. Do passado, gente. O passado testemunha ou o passado é testemunhado? A história testemunha do passado. O passado testemunha a história. Então, do passado é complemento nominal. Ok? Do passado é complemento nominal. Luz da verdade. Luz. Luz é termo concreto, tá? A luz é concreta, a gente consegue ver a luz. Então, isso daqui só pode ser adjunto, adnominal. Ok? Então, eu já sei que. Cadê? Eu já sei que da verdade é adjunto. Eu já elimino a B e a C. Vida da memória. Vida da memória. A memória, ela é adjunto ou a memória é complemento? A vida, gente, a vida é concreto, tá? A vida é concreta, tipo, a vida é um termo concreto, então, da memória vai ser adjunto adnominal. Aí, caso você fique, professora, mas aí não pode ser vida de viver a vida, de ser abstrato também? Peraí. Vida do verbo viver, né? Ou a vida substantivo, ou vida de viver. Nesse caso, continua sendo adjunto, porque olha só, a história, ela é testemunha do passado, luz da verdade e vida da memória. A memória já é o agente de viver, ok? Então, por isso, aqui também é adjunto. Mestra da vida. Ela é mestra da vida. Aqui, a vida é o quê, gente? Aqui, a vida é o quê? Concreto. A vida é concreto, mas aí você vê o concreto aqui, ó, no mestre, se o mestre é concreto ou abstrato. E aqui, a mestra é abstrato, né? Então pode ser complemento ou pode ser adjunto, porque ó, história é testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, a história é a mestra ali, é a que dá a lição da vida. Então, é mestra da vida, a vida não é o agente. Percebem isso? Que a vida não é a vida que é mestra, a vida ela recebe a ação. A vida, ó, mestra da vida. O mestra, o mestra que é agente da vida. A vida recebe isso. A vida ela é paciente. A história é mestra da vida. A vida é complemento nominal. A anunciadora dos tempos antigos. Os tempos antigos, eles anunciam ou eles são anunciados, gente? Eles são anunciados, concordam comigo? Se eles são anunciados, eles são o quê? Complemento nominal. Então, eu tenho do passado como complemento nominal, eu tenho dos tempos antigos e eu tenho da vida. Então, o que que sobra aqui para mim? Gabarito letra D, a gente tem que fazer por eliminação. Por quê? Porque aqui da verdade era adjunto. Então, eu elimino a E também. Complemento versus adjunto, gente, é sempre uma questão que causa dúvida, por isso que vocês têm que fazer isso. Tá se referindo, você vai fazer assim, ó, é preposicionado?
Se não for, é adjunto. Está se referindo a substantivo? Pode ser os dois. Está se referindo a adjetivo ou advérbio? É complemento. Está se referindo a um ser concreto? É adjunto. É agente? É adjunto. É paciente? É complemento, tá? 7. A história é um pesadelo do qual estou tentando acordar. Nesta frase, emprega-se corretamente a expressão do qual, em função de ter sido empregado o verbo acordar. Assinale a opção em que o termo sublinhado está empregado corretamente. Sim, alguém pediu para depois eu relembrar o bizu da crase até a sua Ana. Relembro sim, tá? Isso é quando a crase é facultativa. Essa daqui é a última que a gente vai resolver, é 7. Aí eu relembro. A história é um pesadelo do qual estou tentando acordar. Nesta frase, emprega-se corretamente a expressão do qual, em função de ter sido empregado o verbo acordar. Quem acorda, acorda de alguma coisa, tá? A história é um pesadelo, está tentando acordar do pesadelo, tá? Em função de ter sido empregado o verbo acordar, assinale a opção em que o termo sublinhado está empregado corretamente. A cultura histórica tem o objetivo de manter viva a consciência de que a sociedade humana tem o próprio passado. A cultura histórica tem o objetivo de manter viva o quê? A consciência. A consciência de que a sociedade humana tem. Tem, quem tem, tem alguma coisa, não tem de alguma coisa, entendeu? A sociedade humana tem consciência de que a sociedade humana tem consciência. Tem alguma coisa, tem o quê? Consciência de quê? Do próprio passado. Geralmente, nessas questões de pronome relativo, o verbo está depois, tá? Vamos lá. De novo, ó. A sociedade humana tem o quê? Consciência. De quê? Do próprio passado. Aqui tá certo, do próprio passado. Mas aqui, esse que retoma consciência. Só que sem o de, porque senão teria que ser tem de consciência. Mas quem tem, tem. Alguma coisa. Tem o quê? Consciência. Então não tem esse de aqui, porque ele não rege preposição de. Olha aqui na B, ó. A história é uma galeria de quadros, de onde há poucos originais e muitas cópias. Verbo haver, gente, é transitivo direto. Há alguma coisa, não é há de onde, é onde há. Ó, a história é uma galeria de quadros onde há poucos originais e muitas cópias. Há alguma coisa, não há de alguma coisa. Há onde. Tipo assim, onde há quadros. Não é de onde há quadros. Entendeu? Ó, no meu quarto há, há quadros. Não há de quadros. Conseguem ver isso? O verbo haver é transitivo direto, ele não rege preposição. Compra, não o que consideras oportuno, mas no que te falta. É, esse compra aqui tá no imperativo, tá? Vou dar uma dica de imperativo top aqui para vocês. Toda vez que cai em concurso, cai assim. Nem é isso da questão, tá, gente? Mas eu lembrei e quero falar para vocês. Toda vez que cai imperativo, ele cai misturando tu e você, porque é o que mais confunde. E agora vocês vão aprender isso pelo resto da vida de vocês. O tu, ele copia a vogal do verbo. Como assim copia, professor? Assim, vou explicar. Nossa, comprar. Dá um espacinho. Aí o imperativo a gente conjuga assim, ó. Compra tu, compre você. É assim que a gente conjuga o imperativo. Mas, ok, vou parar aqui, tá? Vou abrir outra caixinha. Se o verbo fosse vender, professor, vou falar agora.
verbo vender. Vende tu, venda você. E se for partir, professor? Copia, vai ser igual a segunda conjugação, tá? Vai ser parte tu e parta você. Mas eu vou parar nesses dois aqui. E lembrando, se você está anotando, imperativo afirmativo, é o que eu estou te explicando agora. Só o tu e o você, porque é o que cai mais em concurso. Presta atenção. O tu copia a vogal do verbo. Então é comprar, vai ser compra tu. Amar, ama tu. Falar, fala tu. Andar, anda tu. E é sempre trocando por A e é, tá? A, depois o é. Compre você. Fala tu, fale você. Anda tu, ande você. Compra tu, compre você. E quando for er e ir, a gente vai fazer o contrário, tá? Então vai ser vende tu, venda você. Deixa eu pensar. Comer. Come tu, coma você. Por quê? Porque o tu copia a vogal do verbo, gente. Então, se eu tenho uma frase, aí a banca vai fazer exatamente assim, olha. Se eu tenho uma frase que tenha é, vários verbos, e eles vão te pedir para completar, assim, ó. A sua mãe falou, Ana, vou falar eu, deixa eu ver. Ana, compra, pontinho, pontinho, e depois compra arroz, e depois come, ou coma, eu não sei o que. E depois eu vou colocar mais vírgulas aqui, né? Deixa eu pensar no verbo comprar, amar, falar, fala com seu pai. E vendo biscoito. Vender biscoito, tá, gente? Venda biscoito. Reticências. Ok, então vamos lá. Ela vai falar com a Ana em tu, tá? A mãe dela fala com ela em tu. Então, Ana, compra. Por quê, gente? Porque o tu copia a vogal e o verbo é comprar. E depois come. É assim que vai fazer a sua prova, tá? Come. Fala, porque o verbo é falar com seu pai. E vender, vender. Professora, por quê? Não entendi nada. Porque comprar começa com um A. Começa não. Termina com ar. Primeira conjugação. E o tu copia a vogal do verbo. Comer. Ó, comer termina com E. E o tu copia a vogal do verbo. Falar termina com ar. E o tu copia a vogal do verbo. E vender com E. Mas aí a banca pode fazer isso aqui também, ó. Ela pode pegar e no lugar do Ana botar você. Você. E aí, gente, ela quer que você coloque na terceira pessoa. E aí você vai ter que fazer o contrário. O tu copia e o você troca, ó. Comprar. Para você vai ser compre. Ok. Comer. E tu vai ser come e você vai ser coma. Falar. Tu vai ser fala e você vai ser fale. Vender. Tu vai ser vender e você vai ser venda. Porque a banca pode te pedir para colocar coloque na terceira pessoa do afirmativo. Ou vai estar escrito ali em qual das frases há um erro gramatical. O erro pode ser porque não está concordando com você, porque aqui está um come no lugar do coma. Entenderam isso? Isso é, como se diz? Imperativo afirmativo, tá? Vamos voltar para a questão. Vamos, então vamos. Eu nem lembro o que era a questão, deixa eu ver. Ah, tá, do pronome relativo. Letra C. Compra. Tu, né? Não o que consideras. Olha aqui, ó, o tu, gente. Olha que bonito. Aqui não tá mais no imperativo. Tá no indicativo. É no indicativo, tem um S normal. O que consideras oportuno, mas no que te falta. Ó, compra não o que consideras oportuno.
Mas no que te falta, falta alguma coisa, né, gente? Não falta em alguma coisa. Então, esse no aqui não existe. É compra o que te falta. Quem compra, compra alguma coisa, né? Falta alguma coisa. Desculpa, é no faltar, tá? O que te falta? É o que te falta, não no que te falta, tá? Seria o no se fosse um verbo que pedisse a preposição em. A maior parte das coisas de que dizemos e fazemos não é necessária. A maior parte das coisas que dizemos e fazemos não é necessária. Porque quem diz, diz alguma coisa. Quem faz, faz alguma coisa. Não de que, não tem de. Esses são os problemas de que devemos falar na reunião. Quem fala, fala alguma coisa, ou pode falar de alguma coisa, tá bom? Vocês estavam falando sobre o quê? Vocês estavam falando de quê? Eu posso falar isso. Estava falando da questão, ó. Estávamos falando a questão? Não. Estávamos falando da questão. Então, pede o D. Estávamos falando de problemas financeiros. O D aí, que bonito. Quem fala, fala de alguma coisa, então tá correto ter o D aqui, ó, que lindo. Está certo. Isso era uma carinha feliz, tá, gente? Ficou horrível. Mas era gabarito letra E. Gente, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida comigo? Olha, vamos terminar aqui no número 7, tá? Porque vocês sabem que simulado é isso, é para relembrar várias coisas, falar sobre o conteúdo. Mas essa prova vai até a questão 20. Gente, estamos na 7 ainda, nós ficaremos facilmente 3 horas aqui. Mas 3 horas, não porque matematicamente eu somei isso, tá, gente? Não é isso. Mas não dá, tá? A gente precisa parar. Já tem 1h10 de aula, a gente precisa parar para vocês assimilarem o conteúdo, escrever, fazer anotação. Eu vou enviar a prova completa para vocês com as 20 questões. Façam, tá? Porque ainda esta semana eu coloco o resto da correção lá para vocês. Semana que vem tem mais simulado, mais aula ao vivo, tudo isso aí que vocês estão acostumados. Ninguém quer tirar dúvida, né? Ficou nenhuma dúvida, ó. Um beijo, estudem muito e qualquer dúvida vocês já sabem, podem me chamar. Tchau, gente.